Descubra como pregar a palavra de Deus, de forma simples e fácil, passo a passo. Você é iniciante? Ou já pregou algumas vezes, está buscando aperfeiçoamento? Seja bem-vindo a esse mini curso. Quero parabenizá-lo, pois se você está vendo esse vídeo, significa que quer oferecer o seu melhor. Seja bem-vindo a esse mini curso. Quero parabenizá-lo, pois se você está vendo esse vídeo, significa que quer oferecer o seu melhor. E, de fato, pregar deve ser aquilo que fazemos com mais excelência. Gostaria de pregar a palavra de Deus e impactar muitas vidas? Agora você aprenderá 5 melhores dicas e técnicas sobre como e confiança. Fique até o final desse vídeo, pois a 5ª dica é a melhor. O meu primeiro sermão foi péssimo. Diria que foi muito ruim. E como foi ruim? Fui convidado para falar em uma pequena igreja de cerca de 20 a 30 pessoas em minha cidade, no Rio de Janeiro, Zona Norte. Isso foi há 18 anos, mas ainda está vivo em minha mente. Eu andei até a frente, minhas mãos estavam trêmulas, segurando as anotações e a Bíblia. A voz ficou fraca enquanto lutava para pronunciar as primeiras frases. Eu até tinha uma mensagem edificante para a igreja, mas era bem breve. Naquele tempo não sabia como fazer para que durasse 30 ou 40 minutos. Não imaginava como extrair lições do texto bíblico, para enriquecer o sermão, e não fazia ideia de como concluí-lo também. Então, o que eu fiz? Quando não tive mais o que falar, apenas fiquei repetindo, repetindo e repetindo, e na tentativa de preencher o espaço vazio, acabei todo desajeitado. O lado bom disso tudo foi que aprendi com meus erros. E desde aquela minha primeira pregação melhorei muito. Então, venho tendo o incrível privilégio de pregar a palavra de Deus, em vários lugares. É bom perceber que melhorei, depois daquela minha primeira oportunidade há 18 anos. Já sei, você deve estar pensando que cheguei ao nível máximo como pregador, mas certamente posso compartilhar com você alguns dos segredos que aprendi ao longo do caminho para ajudá-lo a evitar os erros que cometi e a obter o melhor começo possível em sua jornada como proclamador do Evangelho. Vamos lá, aqui estão as minhas 5 dicas sobre como pregar a palavra de Deus e crescer como pregador. 1. Invista em seu progresso. Na obra de Deus nunca vi alguém crescer sem dedicação. Ela é o fator determinante para o progresso de qualquer obreiro. Certamente, para quem está iniciando no ministério, é normal não ter a destreza necessária para ministrar um sermão ou estudo bíblico à igreja. O que não é normal, é continuar com as mesmas dificuldades e não progredir naquilo em que foi chamado. O que o apóstolo Paulo diz em Timóteo 4, 13 e 15. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que todos possam ver o teu progresso. Você entendeu a última frase? Deus está chamando pregadores para mostrar progresso, não perfeição. Você não precisa se preocupar em ser perfeito. Deus não te chamou para isso. Nós somos simplesmente chamados a mostrar progresso e permitir que as pessoas vejam uma significativa melhora em nós ao longo do tempo. Mas, como você mostra progresso e se torna o melhor pregador que você pode ser? Como você aprende a se tornar um comunicador eficaz do Evangelho? A resposta é simples, estudando sobre como pregar a palavra de Deus eficazmente. Depois que comecei a estudar sobre como pregar, minhas mensagens melhoraram tanto, que as pessoas começaram a comentar, e logo vieram mais convites para pregar. Então percebi que como comunicadores da maior mensagem, tudo o que for possível para aprender e aperfeiçoar o ofício da comunicação do Evangelho. Destaco 2 maneiras simples de investir em si mesmo como pregador. Primeira, leia bons materiais sobre pregação. Nós que fomos vocacionados para o ministério da pregação, devemos estar sempre procurando aprender, desenvolver e crescer. Ler a Bíblia e orar é prioritário de todo cristão, sobretudo de todo pregador. Nada é mais importante ou prioritário na vida de um vocacionado que ler a Bíblia, e manter-se em comunhão com o seu Pai Celestial. E, também, é importante um estudo específico que lhe dê a orientação certa para não cair em erros que limitarão seu progresso como pregador. Hoje, existem materiais completos e práticos, que ensinam passo a passo, desde a elaboração do sermão até a sua apresentação à igreja. Segundo, ouça bons pregadores. Você pode aprender muito, assistindo pregadores, por exemplo, no YouTube, onde a quantidade de pregações é quase. Procure fazer as seguintes observações: como eles introduzem, como eles usam, como eles concluem um sermão. O que funciona bem. O que não funciona e não deve ser feito. Isso vai te ajudar muito na hora em que estiver elaborando ou apresentando o seu sermão à igreja. 2.
Tire o foco de você e ponha na palavra de Deus. Se você tem nervosismo incontrolável diante de uma plateia, o que vou lhe dizer agora certamente irá ajudá-lo. Quando eu estava começando a pregar, ouvi uma frase interessante. A mensagem é mais importante do que o pregador. Quando você está preocupado porque não sabe tão bem como pregar a palavra de Deus, e não tem certeza se o seu sermão terá algum efeito positivo nas pessoas, mostra que todo o foco está em você e na sua capacidade de transformar a vida delas através da sua oratória. Sinceramente, nada podemos fazer pelas pessoas. Apenas devemos comunicar o Evangelho da melhor maneira possível. É o Espírito Santo quem de fato move os corações. Os nossos talentos e habilidades estão em segundo plano. Então preocupe-se em transmitir a mensagem da palavra de Deus da melhor forma que você pode. Deixe o restante com o Senhor. É a mensagem que Deus lhe deu para a sua igreja que importa, pois a palavra de Deus é poderosa e ela cumprirá o seu propósito. Lembre-se dessa verdade e prometo que você sempre terá mais confiança. 3. Faça o esboço da sua pregação. Você já se perguntou por que os melhores pregadores fazem o esboço da sua pregação? A resposta é simples: porque toda pregação, além de ser espiritual, precisa ser de fácil entendimento. E para ser de fácil entendimento ela precisa ter início, meio e fim. É por isso que fazemos o esboço. Ele nos ajuda a pregar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas consigam compreender. Você deve lembrar daquela velha regrinha que a professora de português explicava na escola. Ela dizia que a redação deveria ter início, meio, fim. A professora também dizia que o que você começa a escrever no ouvido no meio e concluído no final. Ou seja, deve haver uma coerência em todo o texto. A sua pregação também segue essa linha de raciocínio. Você não pode começar falando sobre arrependimento e terminar falando sobre prosperidade financeira, por exemplo. A estrutura básica e simplificada de um sermão se assemelha a uma redação, pois ela terá título, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. Então, para lhe ajudar, aqui estão algumas dicas sobre os elementos principais de um esboço ou sermão. Título: expressa a verdade central do que será explicado, informando de antemão o assunto da mensagem. Ele resume toda a mensagem em uma única frase e é o elemento mais curto da sua pregação. Ele deve ser breve, frase curta, e simples, oportuno, atual e relevante para o momento. Exemplo: as 3 marcas de um verdadeiro cristão. Introdução: é uma fala breve sobre o texto escolhido e hora de expor o seu contexto. Relate brevemente os argumentos principais do sermão e seus tópicos. Digo quanto o assunto tratado será importante para a igreja. Aqui você prepara a mente e o coração do ouvinte para receber a palavra de Deus. Em média tem duração de 3 a 10 minutos. Tópicos: normalmente são 3. Tópicos 1, 2 e 3. 2 e 3. Fale como encontramos determinadas lições no texto e explique o que acontece se não praticarmos o que o texto nos ensina. Termine explicando como o ouvinte pode fazer para começar a praticar o seu ensinamento. Conclusão: aqui você deve falar em poucas palavras a lição tirada de tudo o que foi pregado. É um resumo mesmo forte, vigoroso e impactante, pois é o clímax do sermão. Convoque seus ouvintes à prática do sermão. 4. Conheça as 12 regras para um bom sermão. Aqui estão algumas regras que você pode aplicar para elaborar sermões altamente eficazes. Prepare bem o seu sermão. Decida fazer o melhor. Tente achar uma boa introdução, criativa e interessante. Formule para você mesmo o objetivo do sermão. Tenha certeza da direção que precisa apontar aos ouvintes. Afaste tudo que poderia desviar os pensamentos dos seus ouvintes para uma trilha secundária. Organize sua mensagem. Tome todas as precauções para não ficar repetitivo, inseguro, perdido em meio às ideias. Use uma linguagem viva e simples. Use ilustrações e exemplos práticos em quantidade suficiente. Cative a atenção da plateia nos primeiros 2 ou 5 minutos da sua exposição. Seja você mesmo. Não queira imitar outros pregadores. Mostre humildade e apreço pelos ouvintes. Fale ao coração e dê aos ouvintes algo que eles possam colocar em prática. 5. Busque uma orientação segura e um método simples e aplicável. Como dica fundamental, você deve estudar com uma pessoa que te auxilie de maneira correta e buscar uma orientação certa sobre como pregar a palavra de Deus. Aqui estão alguns temas que você pode dominar, estudando como elaborar sermões de qualquer tipo, temático, textual e expositivo, como pregar a palavra de Deus sem medo ou timidez, como falar em público com convicção e transmitir segurança e confiança para os ouvintes,
como memorizar o sermão e ter a liberdade de não ficar preso ao esboço, como saber qual texto bíblico usar em determinadas ocasiões, como interpretar a Bíblia para pregar. Como você pode perceber, preparar um sermão ou pregação é algo que exige do pregador muita dedicação e amor pela obra. Este mini curso gratuito sobre como pregar a palavra de Deus é apenas 1% daquilo que o pregador pode aprender para ser um pregador mais apto. O pregador poderá aprender como elaborar uma introdução envolvente, como se portar em cima do púlpito, como não ficar lendo a mensagem, etc. Evidentemente, não tenho como passar todas as técnicas aqui em um único estudo. É por isso que quero te convidar a conhecer um material completo para pregadores que têm transformado alguns em Cristo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o curso completo, e como pregar a palavra de Deus de forma a impactar o coração das pessoas que estão te ouvindo.